Seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. É um prazer estar aqui mais uma vez com você no nosso podcast, falando sobre o nosso livro Segredos do Lugar Secreto, do autor Bob Sorger. E hoje eu convido você a estar comigo neste capítulo 5, ou episódio 5, que tem por título O Segredo do Arrependimento Rápido. E ele diz assim: 8 vezes a Bíblia nos ordena: tenham cuidado. E essa expressão ela vai se encontrar em Êxodo capítulo 19, 12, Deuteronômio capítulo 4, versículo 23, no capítulo 11, versículo 16, Jeremias capítulo 17, versículo 21, Lucas capítulo 17, versículo 3, no capítulo 21, 34, Atos capítulo 5, 35 e também no capítulo 20, 28. Duas dessas ordenanças são dadas pelo próprio Jesus. Tomar cuidado é uma ação básica do lugar secreto. A oração é a calibração constante da alma. É um estilo de vida de parar por um momento e adquirir estoque espiritual puro. Isso não é paranoia espiritual, mas a prática de alguém que tem um temor saudável em relação a Deus e a um sublime desejo de alcançar altos níveis de intimidade gloriosa com Ele. O autêntico cristão está constantemente testando seu fervor espiritual, a vigilância, a fidelidade, a pureza, o amor, a obediência e o crescimento na graça. É no lugar secreto que meu espírito pergunta. Salmos 77, verso 6. Anseio muito agradar a Deus e conhecer sua vontade. Por isso, meu espírito pergunta ao meu coração se há algo em mim de que eu preciso me arrepender. Eu não quero que exista nada em minha vida que atrapalhe meu relacionamento com Deus ou seus propósitos para nós. Eu me sinto como se estivesse peneirando ouro. Os achados são poucos e não tão significativos quanto o desejado. Veja um excelente conselho. Transforme-se numa pessoa que se arrepende facilmente. A única forma de se aproximar de Deus é através do arrependimento. Se o seu orgulho for um empecilho, supere-o. Você é um miserável. Você precisa de tanta misericórdia que chega a ser assustador. Entenda isso e passe a dominar a arte do arrependimento. Denomine seu pecado da pior forma possível. Humilhe-se, coloque seu rosto no pó. Lembro-me do dia em que me conscientizei de que eu vivia abaixo da glória de Deus. Isso aconteceu quando eu lia a história de Jesus multiplicando os pães e os peixes para 5.000 homens. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus estava testando Filipe para verificar se ele estava vivendo na dimensão da glória. Filipe teria que estar vivendo em outra dimensão para saber a resposta do teste, que era simplesmente: Senhor, apenas parta esses pães e peixes e os multiplique para a multidão. Filipe falhou no teste,
porque seus pensamentos estavam no universo abaixo do de Jesus. Veja Isaías, capítulo 55, versículo 9. Naquele momento, percebi claramente, estou falhando no teste de Filipe praticamente todos os dias. Sou tão terreno em minhas perspectivas que quase não tenho consciência da dimensão da glória em que Jesus vive. É seguro pressupor que, fora a graça de Deus, estou constantemente aquém das expectativas da excelência da glória de Deus. Preciso me arrepender constantemente? Pode apostar que sim. Meu querido amigo, eu oro para que você aceite o segredo radical do arrependimento rápido. O arrependimento imediato abre o canal para comunhão íntima com Deus. Quando você estiver no lugar secreto, seja rápido em confessar sua incredulidade e dureza de coração. Não espere Deus lhe falar sobre isso. Concorde com Ele rapidamente. Quando falo de arrependimento neste capítulo, não estou falando do arrependimento de pecados como mentira, fornicação, roubo, maledicência, pornografia, ódio, bebedeira ou avareza. Esses pecados são tão óbvios que você nem mesmo precisa de convencimento do Espírito Santo para saber que está em desobediência. A palavra de Deus é bem clara em relação a esses pecados. A sinceridade e a consciência limpa não podem existir até termos conseguido lidar com esses tipos de pecados externos. Estou falando sobre o arrependimento de nossas iniquidades. As iniquidades são as falhas ocultas que não vemos, o resíduo mau de nossa natureza decaída, que descolore o tecido de nossos pensamentos, motivações, sentimentos, respostas e desejos. As iniquidades estão inseridas em áreas muito mais sutis de pecado, como o orgulho, a rebelião, a incredulidade, a inveja, o egoísmo, a ambição e a cobiça. Todos nós temos porções de iniquidade e precisamos de ajuda de Deus para enxergá-las. Não podemos nos arrepender de algo que não temos consciência. Então, Deus nos ajudará a vê-las. Deus tem muitas maneiras de fazer com que nossas iniquidades venham à tona. Essas maneiras são resumidas sob a metáfora bíblica do fogo. Como Deus usa o fogo para fazer com que nossas iniquidades sejam visíveis e é assustador. Vou voltar. Como Deus usa o fogo para fazer com que nossas iniquidades sejam visíveis é o assunto da passagem a seguir. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins horrorosos, outros para fins desonrosos. Vou voltar. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar
dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 19 ao 21. Paulo está dizendo que a vida cristã é alicerçada em duas realidades poderosas. Somos conhecidos por Cristo e nos afastamos da iniquidade quando o vemos. Quando você estiver no lugar secreto, meditando na palavra, Deus usará o fogo das circunstâncias, combinando com o fogo da sua palavra para revelar suas falhas ocultas. Quando contempla a perfeição e a beleza de Deus, repentinamente se verá sob uma luz completamente nova. Você perceberá a aceitação incondicional de Deus a despeito de sua fraqueza, mas também o firme compromisso em moldá-lo à imagem de Cristo. Nesse momento, você estará diante de uma oportunidade maravilhosa, o momento de se arrepender rapidamente. Para o cristão, esse é efetivamente um momento empolgante. O arrependimento torna-se a oportunidade de se afastar de coisas que estão atrapalhando o amor e, como tal, se torna o catalisador de uma maior e mais profunda intimidade do que aquela que conhecemos até este ponto com Deus. Quando nos arrependemos rapidamente das coisas que a palavra de Deus está revelando, experimentamos o prazer do Pai de uma maneira palpável. A luz de seu semblante tocando nossos corações faz com que sintamos realmente seu deleite em nossa reação. Assim que nos arrependemos das iniquidades que o fogo traz à tona, estamos efetivamente comprando ouro refinado pelo fogo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Um padrão consistente de arrependimento rápido fará com que nos tornemos um vaso de ouro ou prata útil para o mestre para fins nobres. Aqueles que não se arrependem não perdem necessariamente a salvação, apenas não progridem e não deixam de ser vasos de madeira ou barro. Eles são úteis para o mestre somente para fins desonrosos. Em uma casa grande há necessidade até mesmo de desentupidor sanitário e pás de lixo. A promessa da passagem anterior é clara: o arrependimento rápido da iniquidade faz com que avancemos para os propósitos mais nobres da grande casa de Deus e aprofunda nosso relacionamento com Ele. Bom, esse é o nosso capítulo de hoje. Eu espero que você tenha entendido que o arrependimento é algo que a gente precisa sempre praticar, não por uma questão de ser uma vã repetição, mas muito além disso, é desse relacionamento que você deseja crescer. O arrependimento, ele é algo que você entende sempre que a sua alma, dentro de você tem algo que sempre precisa melhorar, sempre precisa ser revisto, ser revisitado pelo Espírito Santo, para que ele faça limpezas, porque é muito fácil a gente ter uma soberba espiritual, Quantas pessoas se acham extremamente melhores do que as outras, porque oram mais, porque leem a palavra mais, e aí acaba menosprezando muitas pessoas, se achando a pessoa mais conhecedora de tudo. Quantas pessoas, que guardam dentro de si uma inveja de outras pessoas por conta não de coisas, mas de situações.
né? Então isso tudo vai sendo entranhado dentro de nós e atrapalha o nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Então, o que o Bob está querendo nos chamar a atenção é que a gente precisa nos arrepender verdadeiramente, não só de palavras, mas verdadeiramente. E o processo de arrependimento é deixar de fazer e ficar em vigilância. A gente precisa ficar ligados, porque sempre aparece como uma certa bandeja para a gente fazer determinadas coisas e agir de determinada forma. Não falo dos pecados, claro, como ele falou, mas de outros processos que nos levam a pecar verdadeiramente. Outros processos que nos faz estar longe de Deus, achando que está próximo. Então, assim como este capítulo veio de encontro a mim, eu espero que tenha ido de encontro a você também. Então, nos vemos no próximo encontro, toda sexta-feira, às 20 horas, tem mais um capítulo para você deste livro maravilhoso, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Até a próxima, fica com Deus.